A polícia e o Ministério Público descobriram uma fraude milionária no DF Trans. Um servidor do órgão é suspeito de comandar o esquema. As investigações revelaram que cerca de R$500 mil eram desviados por semana. Em apenas 8 segundos, um único cartão foi usado 60 vezes. Um prejuízo ainda difícil de colocar na ponta do lápis. Uma fraude no sistema de bilhetagem automática fez o transporte público virar caso de polícia. O esquema contava com o auditor fiscal do DF Trans, que já havia sido preso em uma operação da Polícia Civil que investigava a cobrança de propina. Desta vez, com uma senha, Pedro Jorge liberava boletos bancários que não haviam sido pagos. Assim, ele conseguia créditos para cartões de vales transporte que eram usados pela organização para desviar dinheiro. Ainda não se sabe o valor total do prejuízo, mas já estaria na casa de milhões, já que apenas um operador do esquema levantava por semana R$500 mil. Essa organização ela foi se especializando ao longo do tempo. Ela foi atuando dentro do sistema, detectando as suas vulnerabilidades, se especializando, se dividindo em células criminosas. E é o que eu digo, qualquer quantificação hoje seria leviana, mas acredito que vai chegar aí a algumas centenas de milhões de reais. Por meio de validadores, equipamento usado para passar o Vale Transporte, o grupo conseguiu fraudar o sistema. De acordo com a polícia, os cartões eram passados diversas vezes, o que gerava crédito para as empresas, parte delas fantasma. A maioria do trabalho é prestado por operador, não por aquela pessoa que ganhou a licitação. A pessoa que ganhou a licitação, ela passa através de procuração o direito de utilização daquela linha e isso não é permitido. O esquema contava com a participação de cooperativas e de grandes empresas de transporte. Na avaliação do Ministério Público, o sistema de bilhetagem é falho e, por isso, o órgão vai estudar medidas para poder interferir na gestão do DF Trans. O Ministério Público do DF ele pretende não só atuar repressivamente na responsabilização dos ilícitos, essa é uma vertente importante da nossa atuação criminal investigatória, mas principalmente atuar agora de forma preventiva para sanar essa fraude e evitar que ela volte a acontecer, inclusive tentando interferências na gestão do sistema. Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de prisão aqui no Distrito Federal, no entorno, na Paraíba e em Pernambuco. A polícia informou que vai continuar investigando as fraudes e irá analisar anos anteriores até chegar a 2007, quando o sistema começou a funcionar. A Secretaria de Mobilidade rebateu a afirmação do Ministério Público de que o sistema do DF Trans seja frágil. Disse que participou de toda a investigação e que agora vai analisar a situação das cooperativas envolvidas no esquema. Cláudio Humberto. Olha, um novo escândalo revelado pela operação da Polícia Civil e do Ministério Público que investiga fraude no sistema de bilhetagem eletrônica é mais uma forte evidência de que é necessário extinguir essa caríssima inutilidade chamada DF Trans. Enquanto policiais e procuradores cumpriam 45 mandados e prendiam auditores fiscais acusados de corrupção, a fila só aumentava na porta do DF Trans, com as pessoas, dezenas delas, ao relento, tentando ter acesso a um direito. O DF Trans só consegue dificultar o acesso da população ao transporte público. O DF Trans não tem razão de existir, a não ser para a distribuição de cargos públicos a pessoas desqualificadas, apadrinhados políticos, que não conseguem fazer decentemente a única coisa que não poderia falhar, o cumprimento da lei do passe livre. E o abono salarial começou a ser pago nesta quinta-feira para as pessoas nascidas em maio e junho. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Pois é, isso mesmo. Aqui no DF, mais de 200 mil pessoas ainda não retiraram esse benefício que soma aí 160 milhões de reais. Quanto ao PASEP, que é pago a servidores públicos, somente aqueles que têm inscrição com final 8 e 9 poderão receber o dinheiro agora. Os trabalhadores têm até o dia 29 de junho para fazer o saque. O valor que cada pessoa tem a receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano base. Varia de R$ 80 até R$ 954. Bom, tem direito ao abono quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais
com carteira assinada e exerceu, então, atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2016. E para sacar o benefício, é importante a gente falar que a pessoa tem que ter o cartão cidadão, pode se dirigir aí aos terminais de autoatendimento da Caixa ou então a uma casa lotérica e tem que ter em mãos um documento oficial com foto. Juliana. Tá certo, Cláudio. Obrigada. Boa noite para você. Veja até onde vai a desonestidade das pessoas. Um funcionário de uma empresa de pneus na W3 Sul foi acusado de danificar a correia do alternador do carro de uma cliente usando um alicate. A mulher, segundo a polícia, deixou o veículo na loja para trocar os pneus e logo em seguida recebeu um telefonema do funcionário avisando que a peça precisava ser trocada. Como o carro havia saído há pouco tempo da revisão, a cliente desconfiou. Ela percebeu que a correia do alternador estava picotada e logo em seguida chamou a polícia, que confirmou o problema. O funcionário foi indiciado por dano qualificado e por crime contra as relações de consumo. Veja a seguir, trabalhadores são intoxicados com tinta após uma obra em caixa d'água no setor de clubes. É daqui a pouco, até já.